O ano de 2022 foi um dos melhores da história do Palmeiras. E se você também acha isso, acompanhe nossa retrospectiva e já deixa seu like. Foram vários títulos conquistados, o quase bicampeonato no Mundial de Clubes e o surgimento de uma joia da base puxaram a lista de fatos que marcaram esses 12 meses. Foram 15 títulos na temporada, contando apenas os organizados pela Federação Paulista de Futebol, pela Confederação Brasileira de Futebol e pela Conmebol. Destaque para as inéditas conquistas da Libertadores Feminina e da tão sonhada Copinha na base. E se a arbitragem tivesse sido séria em todas as partidas, não teria tirado a chance de outros 2 títulos. O Palmeiras entrou na Copinha como um dos favoritos. Nomes como Garcia, Vanderlan, Fabinho, Giovani, João, entre outros, já haviam figurado no profissional. No entanto, quem brilhou foi uma joia de 15 anos, Endrick, que abalou o mundo com seus gols e atuações. A soma do talento dele com a força do elenco sub-20 levou ao título com goleada no Santos, por 4-0. Depois de conquistar a Libertadores 2021, o foco do Palmeiras se voltou totalmente no Mundial de Clubes, que seria disputado em fevereiro de 2022. Depois de vitória por 2-0, sobre o Al-Ahly, era a vez de enfrentar o Chelsea na decisão. Com um gol de Lukaku e de Rafael Veiga no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação. A 3 minutos do fim, a bola bateu na mão de Luan dentro da área e a arbitragem, com a ajuda do VAR, marcou o pênalti. A Vertes marcou e acabou com o sonho. Pouco tempo depois o Verdão disputou o título da Recopa Sul-Americana com o Atlético Paranaense. Um empate em 2-2 na Arena da Baixada, e uma vitória por 2-0 no Allianz Parque levaram o Verdão a conquistar uma taça inédita. Depois de uma campanha invicta na fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras chegava como favorito ao título. Na final, porém, acabou sofrendo sua primeira derrota no torneio, 3-1 para o São Paulo, no Morumbi. A vingança foi forte. No Allianz Parque, o Verdão venceu por 4-0 e garantiu a virada pela taça. O Palmeiras estreou na terceira fase da Copa do Brasil. Na fase seguinte encarou novamente o São Paulo. No Morumbi perdeu por 1-0. Na partida de volta, depois de abrir 2-0 logo cedo, o Alviverde teve a chance de fazer 3-0 com Rafael Veiga, que desperdiçou um pênalti. Pouco depois, num erro claro do VAR, Caleri sofreu penalidade, cobrou e converteu para deixar 2-1 no placar e levar a decisão para os pênaltis. Com Veiga, de novo, e Wesley perdendo suas cobranças, o Palmeiras foi eliminado em casa, num jogo que o Allianz Parque registrou recorde de público com 41.361 torcedores. Atual campeão da Libertadores, o Verdão entrou favorito ao terceiro título seguido. Na fase de grupos, 4 goleadas em 6 jogos, sendo uma por 8-1. Resultado: melhor campanha da história da Libertadores e melhor ataque de todos os tempos nessa etapa da competição. Sem contar a manutenção da sequência invicta fora de casa que durou mais de 3 anos. Nas oitavas de final, mais goleadas. No placar agregado, foi 8-0 no Cerro Porteño, com direito a gol de bicicleta de Rony. Nas quartas, diante do Atlético, precisou buscar um empate heróico em 2-2 no Mineirão e depois segurar um épico 0-0 no Allianz Parque com 2 jogadores a menos. Nos pênaltis, melhor para o Alviverde. Mas o sonho do Tri acabou nas semifinais, diante do Atlético Paranaense. Uma derrota fora e um empate em casa eliminaram o time de Abel, que reclamou bastante da arbitragem da volta. No Campeonato Brasileiro, depois de um começo preocupante, o time se acertou e não demorou muito para assumir a liderança da tabela. Primeiro na 8ª rodada, depois na 10ª, quando não largou mais. Foram 30 rodadas no topo, sendo 29 seguidas, e sem dar chances para qualquer concorrente. A campanha com 81 pontos ficou para a história por ter sido aquela com o menor número de derrotas na era dos pontos corridos, e apenas 3, sendo que a terceira foi somente na 38ª rodada,
mas o título já estava garantido desde a 35ª. Depois de meses aguardando, o torcedor palmeirense finalmente viu a estreia de Endrick no dia 6 de outubro. Cerca de 20 dias depois, diante do Atlético Paranaense, ele mostrou a que veio e foi decisivo na vitória, marcando seus primeiros 2 gols do time de cima em uma atuação brilhante. Ao todo, Endrick atuou em 7 jogos e marcou 3 vezes, sem contar o desempenho impressionante para um menino de 16 anos. Isso tudo deixou o Real Madrid sem outra alternativa a não ser levar a joia para a Espanha. Os merengues aceitaram pagar 72 milhões de euros, cerca de 400 milhões de reais. Mas Endrick só vai viajar quando fizer 18 anos, em julho de 2024. Foi a maior venda da história do Verdão. Somando base, profissional, masculino e feminino, o Palmeiras conquistou incríveis 15 títulos em torneios organizados pela FPF, pela CBF e pela Conmebol. Na base, além da Copinha, o clube levou Brasileirão Sub-17 e Sub-20, Copa do Brasil Sub-17 e Sub-20, Paulista Sub-13, Sub-15 e Sub-17, Libertadores Sub-14 e Magic Cup Sub-14, Conmebol. Já no feminino as taças foram muito comemoradas, e a da Libertadores, inédita, e do Paulistão. O time profissional conquistou a Recopa, o Paulistão e o Brasileirão. Palmeirense, me desculpa pelo vídeo longo. Mas são 15 títulos, impossível não falar deles todos. E se você ficou até o final, deixa seu comentário. Diz o que você achou do ano de 2022 do Palmeiras. E se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade.